As estradas solitárias escondem segredos que poucos conhecem. Caminhoneiros contam histórias sobre vozes no rádio, figuras à beira da pista e trechos que parecem não ter fim. Mas, e se algumas dessas histórias não forem apenas fruto do cansaço? E se houver algo nas sombras, observando, esperando? O relato que você está prestes a ouvir é um dos mais assustadores já registrados. Um caminhoneiro entrou numa estrada e nunca mais foi o mesmo. Será que você teria coragem de seguir por esse caminho? Então ajuste o volume, apague as luzes e prepare-se. E antes de continuar, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder mais histórias sombrias como essa. O relato mais assustador de um caminhoneiro. O asfalto parecia se estender para sempre, envolto pela escuridão absoluta da madrugada. Jonas, caminhoneiro experiente, mantinha as mãos firmes no volante, enquanto os faróis do veículo recortavam a névoa densa que surgia sem aviso. Ele já ouvira histórias sobre aquela estrada, relatos de desaparecimentos, vultos na pista, sinais que piscavam sem explicação, mas nunca acreditara de verdade. Até que naquela noite o rádio chiou e uma voz distorcida sussurrou seu nome. O sangue gelou em suas veias. Ele olhou para o rádio, mas estava desligado. O silêncio que veio a seguir era ainda pior. A cada quilômetro percorrido, a sensação de que não estava sozinho crescia. O ponteiro do velocímetro oscilava sem motivo, as luzes do painel piscavam como se algo interferisse na eletricidade. Do lado de fora, a estrada parecia se repetir, como se ele estivesse dirigindo em um ciclo interminável. Quando checou o GPS, notou algo impossível. Havia rodado quase 1 hora, mas ainda estava no mesmo ponto. Jonas engoliu seco. Suas mãos começaram a suar, e um arrepio subiu por sua espinha quando, pelo retrovisor, viu um vulto parado no meio da pista, alto, magro e imóvel. Ele pisou fundo no acelerador. O caminhão roncou, rasgando a estrada deserta, mas a figura não desaparecia. Pelo contrário, parecia se aproximar, como se deslizasse pelo chão sem sequer mover os pés. A mente de Jonas gritava para ele não olhar de novo, mas a curiosidade e o terror brigavam dentro dele. Quando finalmente criou coragem e virou a cabeça para trás, o banco do passageiro não estava mais vazio. Jonas sentiu o coração parar por um segundo. No banco ao lado, uma silhueta pálida, vestida com roupas antigas e sujas de poeira, olhava para ele com olhos fundos, vazios, sem qualquer brilho de vida. O caminhoneiro tentou gritar, mas sua voz não saiu. Suas mãos tremiam no volante, e o caminhão, agora desgovernado, balançava na estrada deserta. O ar dentro da cabine ficou pesado, sufocante. O rádio voltou a chiar, e entre os ruídos, uma única frase se repetia em um sussurro distorcido: "Você não deveria estar aqui." Jonas tentou se convencer de que era um delírio do cansaço, mas então o passageiro virou lentamente a cabeça em sua direção, com um estalo seco, como se os ossos estivessem quebrados. O caminhoneiro desviou o olhar por reflexo, pisando ainda mais no acelerador, esperando que de alguma forma a velocidade o livrasse daquela presença, mas o caminhão começou a perder potência, como se algo invisível estivesse puxando para trás. O som do motor ficou distante, e por um instante, tudo pareceu mergulhar em um silêncio sepulcral. A estrada se transformou. As luzes dos postes começaram a piscar, revelando rostos pálidos nas laterais da pista, observando cada movimento dele. O caminhoneiro apertou os olhos, tentando afastar a visão, mas quando olhou novamente para o banco do passageiro, ele estava vazio. Um alívio momentâneo tomou conta de Jonas, até que uma respiração gelada roçou sua nuca. Ele não estava mais sozinho. Jonas sentiu cada fio de cabelo de sua nuca se arrepiar. A respiração fria atrás dele era real. Sua mente gritava para não olhar, mas seu corpo já não respondia direito. O caminhão, antes barulhento, parecia deslizar pelo asfalto sem som algum. O tempo desacelerou e então veio o toque. Um dedo gelado roçou sua pele, percorrendo lentamente sua nuca como se alguém estivesse o analisando. Ele perdeu o controle
girou o volante bruscamente e o caminhão derrapou na pista, lançando o veículo contra uma ribanceira. O mundo girou ao seu redor. O impacto nunca veio. Em vez disso, o caminhão parou abruptamente, como se tivesse sido suspenso no ar. Jonas ofegava, o peito subindo e descendo em desespero. As luzes dos faróis tremeluziram, iluminando algo que não deveria estar ali. A estrada perfeitamente intacta, à sua frente. Ele olhou ao redor, confuso. A ribanceira sumira. A paisagem era a mesma de antes, mas algo estava diferente. O rádio voltou a chiar e, dessa vez, uma risada baixa e arrastada se misturou aos ruídos. "Você nunca saiu daqui, Jonas", disse a voz espectral. A frase reverberou por sua mente como um trovão. O caminhoneiro agarrou o volante com força, tentando raciocinar. Será que ele havia dormido ao volante? Estava sonhando? Sua mão tremia ao pegar o celular, sem sinal. Ele olhou para o relógio. O tempo não avançava. Algo estava errado. Ele acelerou, determinado a sair daquela estrada de uma vez por todas. Mas, depois de alguns minutos, percebeu algo terrível. Os rostos pálidos nas laterais da estrada ainda estavam lá e pareciam cada vez mais próximos. O desespero começou a tomar conta de Jonas. Ele mantinha os olhos fixos na estrada, evitando olhar para os lados, mas a sensação de que aquelas figuras estavam se aproximando era insuportável. O ar ficou mais denso, pesado, como se estivesse sendo sugado por algo invisível. O motor do caminhão rugia, mas não parecia levá-lo para lugar algum. A cada quilômetro percorrido, tudo continuava igual. A mesma curva, os mesmos postes piscando, os mesmos rostos pálidos o encarando na escuridão. Ele estava preso em um loop infernal. Jonas apertou o volante, os dedos brancos de tanta força. "Isso não é real. Isso não é real", repetia para si mesmo, tentando se convencer de que era apenas um delírio causado pelo cansaço. Mas então, a buzina do caminhão soou sozinha, um som estridente e prolongado, como um grito de algo que não pertencia a este mundo. E pela primeira vez, os rostos ao redor se moveram. Suas bocas se abriram em um sorriso grotesco e suas cabeças giraram em ângulos impossíveis. O rádio chiou novamente e agora a voz não estava mais sussurrando, ela ria, uma risada cortante, zombeteira, que ecoava dentro de sua mente. Foi então que Jonas viu algo que fez seu coração parar. No horizonte, entre as luzes piscantes da estrada, um caminhão idêntico ao seu vinha em sua direção, o mesmo modelo, a mesma cor. E, quando os faróis iluminaram a cabine, ele viu a si mesmo ao volante, com uma expressão de puro pavor. Ele tentou desviar, mas suas mãos estavam presas ao volante, como se uma força invisível o obrigasse a continuar. O choque era inevitável. O caminhão avançava, e no momento do impacto, tudo ficou escuro. Jonas acordou com um solavanco, o corpo encharcado de suor frio. O caminhão estava parado no acostamento, o motor desligado, como se nunca tivesse sido ligado naquela noite. Ele olhou ao redor, tentando entender o que havia acontecido. O relógio no painel marcava exatamente o mesmo horário de quando tudo começou. Será que ele havia dormido ao volante? Teria sido um pesadelo? Tudo parecia real demais. Ele esfregou o rosto com as mãos trêmulas e, pela primeira vez, ousou olhar pelo retrovisor. O sangue fugiu de seu rosto. Lá, refletido no vidro, sentado no banco do passageiro, estava ele mesmo. Seu reflexo não o acompanhava. Não se movia conforme ele mexia a cabeça. Pelo contrário, o outro Jonas apenas sorria de forma tortuosa, um sorriso que não pertencia a ele. O caminhoneiro virou-se num sobressalto, mas o banco estava vazio. O pânico tomou conta de seu peito, o coração martelando como se fosse explodir. Ele precisava sair dali, agora. Com mãos trêmulas, girou a chave na ignição. O motor rugiu, os faróis cortaram a escuridão e ele acelerou sem olhar para trás. Mas algo estava errado. A estrada que deveria levá-lo para casa agora parecia diferente. As placas estavam apagadas, os postes de luz não piscavam mais. Simplesmente haviam desaparecido. E então, no horizonte,
Ele viu algo que fez seu estômago revirar. Um caminhão idêntico ao seu vinha na direção oposta, mas desta vez ele sabia o que viria a seguir. Jonas apertou o volante com força, o suor escorrendo por sua testa. O outro caminhão se aproximava rapidamente, seus faróis brilhando como olhos famintos na escuridão. Ele sabia que, se não desviasse, o impacto seria fatal. Mas algo dentro dele dizia que aquilo não era uma escolha. A estrada já havia decidido seu destino. Seu reflexo no retrovisor continuava sorrindo, como se soubesse de algo que ele não sabia. Então, no último segundo, Jonas virou o volante bruscamente. O caminhão derrapou, os pneus gritaram no asfalto e ele sentiu o mundo girar. O impacto não veio. Em vez disso, tudo ficou em silêncio. Quando abriu os olhos, não estava mais dentro do caminhão. Estava na beira da estrada, de pé, observando seu próprio veículo estacionado no acostamento. Mas algo estava errado. Ele viu alguém sentado ao volante, ele mesmo. Seu eu ainda estava lá dentro, olhando fixamente para frente, como se nada tivesse acontecido. Ele gritou, mas nenhum som saiu. Estendeu a mão, tentando tocar o vidro, mas seus dedos passaram direto. Foi então que a verdade o atingiu como um soco no estômago. Ele não estava mais no mundo dos vivos. A estrada o havia tomado. O outro caminhão nunca foi um inimigo. Era apenas ele mesmo, vindo de um tempo que já não existia. Ele tentou correr, gritar, pedir ajuda, mas ninguém podia vê-lo. Do outro lado da pista, os rostos pálidos sorriam. Agora, ele fazia parte deles. Jonas tentou correr para longe dali, mas seus pés pareciam afundar no asfalto, como se a estrada estivesse viva e o segurasse. O vento cortante da madrugada assobiava em seus ouvidos, carregando risadas distorcidas que vinham de todos os lados. Ele olhou novamente para o caminhão e viu a si mesmo girar a chave na ignição como se nada tivesse acontecido. O motor roncou, os faróis iluminaram a estrada e em segundos seu outro eu partiu, deixando-o para trás. O desespero tomou conta. Ele estava preso em um limbo, condenado a assistir a vida seguir sem ele. A estrada, agora sem fim, se estendia em todas as direções, um labirinto de sombras e névoa. As figuras pálidas ao redor começaram a se aproximar, seus olhos fundos e vazios refletindo a luz ausente da madrugada. Cada um deles, percebeu Jonas, carregava o mesmo olhar de horror que ele sentia naquele momento. Eram caminhoneiros, viajantes, almas errantes que, assim como ele, foram engolidos pela estrada. Eles sussurravam em uníssono, suas vozes sobrepostas formando uma única sentença arrepiante. Agora você faz parte da estrada. Jonas tentou resistir, lutou contra o invisível, gritou para o vazio, mas a escuridão ao seu redor começou a se fechar. A estrada o reivindicava. Seus sentidos se apagavam aos poucos, o som do vento, a visão das figuras, até mesmo o peso de seu próprio corpo. Tudo se dissolvia, como um pesadelo do qual nunca acordaria. Mas, antes que tudo desaparecesse, ele viu algo que o fez congelar. Mais um caminhão se aproximava pela estrada, um novo viajante, uma nova vítima. E dessa vez, Jonas sabia exatamente qual seria seu papel. A estrada era eterna. Jonas não era mais apenas um caminhoneiro perdido, agora ele fazia parte dela. Seu corpo já não respondia como antes, ele era um vulto à margem do asfalto, uma sombra à espreita. Tudo o que lhe restava era observar, sentir o ciclo se repetir. E naquela madrugada silenciosa, sob a luz mortiça dos postes, um novo caminhão surgiu no horizonte. Os faróis cortavam a escuridão, exatamente como os dele haviam feito. O motorista, cansado, mantinha os olhos semicerrados, tentando afastar o sono. Jonas reconhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele teve antes de tudo começar. Uma força invisível o puxou para a pista. Ele tentou resistir, mas foi em vão. Sua presença se fundia à estrada, tornando-se parte dela, alimentando o ciclo sem fim. O caminhoneiro no outro veículo piscou rapidamente, e quando abriu os olhos, viu Jonas ali, parado no meio da pista, os braços erguidos,
o rosto distorcido pela sombra. Um grito ecoou dentro da cabine. Os freios chiaram no asfalto, mas era tarde demais. O caminhão atravessou Jonas como se ele fosse feito de névoa. O motorista olhou pelo retrovisor e viu o impossível. Jonas agora estava sentado no banco do passageiro, sorrindo. A risada sinistra preencheu o ar e o rádio chiou mais uma vez. Agora é a sua vez. Sussurrou a mesma voz que um dia aterrorizou Jonas. A estrada nunca deixava um espaço vazio por muito tempo. Sempre que uma alma era levada, outra tomava seu lugar. A maldição continuaria, e a estrada sombria seguiria devorando aqueles que ousassem percorrer lá na madrugada. E agora, você ainda teria coragem de pegar a estrada sozinho de madrugada? Quantas dessas histórias são apenas lendas e quantas são avisos de algo que nunca deveria ser ignorado? A estrada continua lá, esperando sua próxima vítima. Talvez, na sua próxima viagem, você note algo estranho pelo retrovisor e quando perceber, já será tarde demais. Se essa história fez você arrepiar, deixe seu comentário contando o que achou e compartilhe com alguém que adora um bom relato de terror. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sino para receber mais histórias sombrias como essa. Nos vemos na próxima, se você ainda estiver por aqui.